Olá, eu sou a Juliana e está começando mais um vídeo do Carreiras e Afins, programa do Money Time sobre o mercado de trabalho. E hoje nós vamos conversar com a Juliana França, gerente executiva do PageGroup, que é uma empresa de recrutamento especializado. E a gente vai falar sobre as tendências do mercado para 2024. Bom, Juliana, então vamos começar explicando um pouquinho para a galera também o que é a PageGroup, o que vocês fazem, para a gente poder dar essa contextualização. Claro, boa, perfeito. Bom, a Page, ela é uma consultoria de recrutamento e seleção britânica. A gente hoje está em mais de 40 países, há mais de 40 anos. E a gente recruta para todos os setores, olhando para todos os níveis de profissionais, a partir de posições mais ou menos ali dentro dos seus R$10.000 para cima. E aí, isso sejam vagas permanentes, temporárias, terceiras, incluindo posições afirmativas ou não. Então, a gente vai olhar para todo o mercado. Vocês são ali especializados mesmo na parte de recrutamento. Exatamente. E é isso. É isso mesmo. Então, vocês conhecem bem ali o mercado de trabalho, como as coisas estão andando esse ano. E pelo conhecimento de vocês, eu queria entender um pouco também de como foi esse ano de 2023, como é que a gente caminhou, se foi um ano positivo, não foi, como que você enxerga isso? Ótimo. Bom, eu até acho que um passo atrás é importante me apresentar. Eu fico responsável pela estrutura de Banking e Financial Services. Então, eu olho especificamente para o mercado financeiro, o que é um mercado que acaba tendo um impacto direto com a economia. E o ano de 2023 foi um ano com algumas incertezas, né? Então, foi um ano com incertezas político-econômicas, foi um ano com a inflação mais alta, foi um ano com ressaca de eleição. Então, todo mundo fica ali um pouco receoso de fazer qualquer mudança e o mercado sente tudo isso, né? Assim, o mercado são as posições que vão surgindo a partir dos profissionais que vão ou mudando de cadeira ou posições que vão aumentando ali ao longo do tempo. Então, as empresas expandindo e tudo mais. Tendo esse cenário econômico, as empresas, obviamente, ficam mais cautelosas em fazer mudanças e os candidatos também mais receosos em mudar. Então, foi um ano ali com muita incerteza, tá? Assim, de forma geral, muito frio na barriga, muito vamos ver o que vai acontecer. Então, acho que esse é um pouco do cenário de 2023 como um todo. E o que a gente consegue tirar de ensinamentos de 2023 para poder levar agora para 2024? Eu acho que a gente tira ensinamentos que são bastante valiosos. Eu acho que o saldo final, na verdade, que a gente tem de 2023 é o governo saindo melhor do que a expectativa. Esse, na verdade, é o speech da maioria das empresas que a gente conversa. Então, a gente tem aquilo que a gente chama de otimismo cauteloso, é o que os gestores do mercado mais falam. Então, assim, a gente imagina um ano de 2024 muito mais otimista. A gente vai seguir com bastante cautela. Então, aquilo que a gente viu em 2021 e 2022, de contratações ali um pouco desenfreadas, né, da gente contratar sem pensar muito e tudo mais, eu acho que é um cuidado que a gente vai levar e que a gente aprendeu não só em 2023, mas também nos últimos anos, de, poxa, realmente entender cenário de mercado, entender necessidade. A gente teve como palavra de ordem eficiência ao longo desse ano. Então, a gente vai seguir com isso para 2024. Um olhar para a eficiência muito grande, um olhar para as necessidades que a gente de fato tem antes do momento da contratação. Então, acho que esse é o principal legado que a gente vai levar para o próximo ano. E pensando também em Brasil e o cenário que a gente viu esse ano, o que a gente pode esperar para o próximo? E aí já pensando também tanto na parte financeira, que é a parte que você é especialista, mas também para as outras carreiras. Sim. Olha, no geral, a gente segue nesse pitch do otimismo cauteloso. Eu acho que esse é o principal e o mais marcante que a gente tem para o próximo ano. A gente imagina algumas áreas contratando mais, especialmente áreas ligadas a planejamento, o que faz total sentido, né? Quando a gente vai ter um pouco mais de cautela, a gente olha mais para planejamento, para estrutura. Ao mesmo tempo, a gente começa a ver áreas comerciais já se mexendo, já contratando, que é um excelente recado, porque a gente vê, a partir de contratações em área comercial, muito mais otimismo, que é ótimo. Então, a gente também vê posições
seguindo nessa estrutura. E posições também voltadas para áreas regulatórias. A gente tem muitas novidades saindo em áreas regulatórias, dadas as inovações que a gente vem tendo em mercado financeiro. Então, também é uma área que vale ficar atento no próximo ano. Entre as qualidades, as soft skills que as pessoas precisam ter, o que mais você destacaria para que as pessoas que gostariam de ou entrar no mercado ou que estão buscando até uma promoção, o que você poderia destacar que durante esse ano a gente viu que foi uma habilidade muito importante, que vai seguir para o ano que vem, ou até uma habilidade que ainda não foi vista esse ano, mas que para o ano que vem pode ser fundamental? Ótimo. Soft skills. Eu acho que a gente olha muito para a adaptabilidade. Então, cada vez mais as empresas procuram pessoas que consigam se moldar e remoldar muito rapidamente, porque tudo vem mudando muito rapidamente. Então, toda essa capacidade de change management para a gente tem sido super importante. Isso vai continuar no próximo ano. A habilidade de aprender e reaprender coisas novas. Então, a gente está falando de um monte de inovação. Só quando a gente olha para a inteligência artificial, já é um caminhão de coisa nova. Então, essa habilidade de reaprender e de não levar para frente aquela coisa de, olha, eu sempre fiz assim, então vai ter que continuar sendo assim, eu acho que é o mais importante em termos de soft skill. Essa habilidade de reaprender, de fazer diferente, de refazer se for preciso, é a principal soft skill que a gente vai olhar. E isso tanto para uma geração mais nova quanto uma mais velha, tem diferença? Tem alguma característica que para uma geração millennial ou até um pouco mais para frente possa ter mais... que peça mais isso? E comparado também com o pessoal que está chegando agora no mercado de trabalho, tem alguma coisa, alguma diferença que você enxerga que possa contribuir para ano que vem também? Com certeza, eu acho que as gerações mais novas tendem a vir com uma ansiedade de fazer, de produzir, de entregar e de querer ver a mudança muito rapidamente, que se bem usada é muito bacana, mas se mal usada ela pode atrapalhar a operação, né? Assim, então, para as gerações mais novas, eu acho que o importante é a gente olhar um pouco mais de carinho para a resiliência, né? Então, ter mais resiliência, eu acho que conseguir ter um olhar de por que sempre foi feito assim, antes de querer mudanças a todo custo, e não deixar de também provocar essas mudanças, que eu acho que é o que as gerações mais novas sempre trazem. E para gerações que já estão há mais tempo no mercado, a habilidade de também conseguir mudar, né? Que é uma geração que já está naquela rotina, que já faz aquilo há algum tempo. Então, de estar com a cabeça aberta para a mudança. No fim do dia, as duas gerações precisam estar com a cabeça aberta. Uma, para entender que às vezes a gente vai mudar um pouquinho mais devagar, mas que a mudança ela é importante e muitas vezes necessária. E outra, para aceitar essas mudanças. Então, talvez a gente nivelar um pouco o timing para quem está chegando, respirar um pouquinho fundo, esperar um pouquinho que as mudanças vão vir. E para quem já está há mais tempo, respirar fundo e deixar essas mudanças virem. Já anotei aqui também. E para a gente falar também, não só de quem se deu bem, né, esse ano, da parte dos cargos mesmo e quem vai também continuar no que vem. Quero saber também da parte menos boa ali. Quais são as profissões ali que você enxerga que talvez não tenham tanto espaço para o ano que vem, que esse ano já foram mais difíceis? O que você enxerga? Sim, olha, é difícil a gente falar posições que talvez não sigam tão em alta, tá? Isso depende de uma série de fatores, mas eu arriscaria dizer que algumas áreas em tecnologia tendem a não ser tão demandadas quanto já foram. Elas já não foram tão demandadas em 2023 e tendem a não ser tão demandadas em 2024 por um único motivo: excesso de posições que a gente já teve e, de novo, ganho de eficiência. Então, tende a ser uma área com um pouco menos de demanda. E talvez outras estruturas que foram se fusionando entre si. Então, por exemplo, áreas de produtos, às vezes tinham alguém de tecnologia desmembrado da pessoa de produtos, e hoje essa função se une, o que é produto e o que é tecnologia, dependendo da empresa. Algumas posições de vendas, que antes a gente tinha, de repente, uma posição de venda técnica separada de uma posição
posição de uma venda não tão técnica ou especializada em algum produto, e agora esse profissional deixa de ter essa especialização e passa a olhar para mais produtos no momento da venda e olhar ali para o cliente de forma mais 360. Então, isso também é uma tendência da gente começar a ter profissionais um pouco mais generalistas. Mas, de novo, vai depender muito da estrutura, vai depender muito da área e muito do contexto de cada empresa. Por isso é difícil a gente bater o martelo em relação a isso e generalizar para o mercado como um todo. Então é um cuidado que a gente precisa ter. E pensando em crescimento mesmo, de vagas, de oportunidades, a gente consegue sentir isso para 2024? Sim, a gente consegue. A gente teve um 2023 em especial em mercado financeiro, né? Em que a gente andou de lado em termos de economia e daí em termos de contratação também. A gente tem, de novo, um otimismo cauteloso, sem querer ser repetitiva, mas já sendo, né? Para 2024. Então, tende a ser um ano melhor que 2023 e pior do que 2021, 2022, que a gente estava surfando uma onda muito grande do pós-pandemia. A gente imagina contratações, quando eu olho para bancos, em áreas de controladoria, em áreas de FP&A, né, planejamento financeiro, em áreas de techs, dadas as mudanças regulatórias que a gente vai ter. Quando eu olho para o universo de fintechs, a gente já imagina posições mais voltadas para produtos e para projetos, porque a gente está num momento ali dentro das fintechs, na sua maioria, pelo menos, de olhar melhor para o produto, realmente ver se a gente está entregando o melhor produto ou o produto mais inovador ali para o cliente. Também áreas de performance dentro de fintechs tendem a crescer, seja performance comercial, financeira, enfim, mas performance, KPIs, são estruturas que tendem a crescer dentro de fintechs. Quando eu olho para aquilo que a gente chama de casas financeiras, que são as boutiques, a gente começa a ver algumas posições de senior banker, posições em IB, que foram posições bastante tímidas ao longo de 2023, mas 2024 a gente espera um aumento. E por fim, quando eu olho para o mercado de criptomoeda, a gente segue com posições sendo bastante demandadas em aspecto regulatório. A gente passou por os últimos anos, né, com algumas fraudes nesse mercado, o que faz com que a gente tenha uma demanda por profissionais de regulatório num mercado que mal foi regulado, né, totalmente. Então, é uma posição difícil. E posições difíceis geralmente aparecem bastante lá na Page. Então, essa é uma das que a gente está apostando bastante para o ano que vem. Legal. Na Page, como é que acaba funcionando? É a parte de empresas, né, que buscam por vocês e também tem os próprios profissionais que vão atrás de vocês, né? Como é que funciona? Exato. No geral, a gente contrata para as empresas que precisam da nossa ajuda por qualquer questão, né? Uma dificuldade com o perfil, o timing para recrutar, enfim, a gente tem uma série de questões que fazem com que as empresas nos procurem e a gente busca os candidatos certos para essas posições. Muitas vezes a gente conversa com os candidatos também de forma proativa, até para que a gente tenha o cheiro do mercado, né? Acaba que a gente só vai realmente entender de mercado estando na frente desses candidatos, desses clientes, conversando com eles no dia a dia. São eles que nos abastecem de informações para que eu esteja aqui conversando com você e trazendo todos esses pontos. No fim do dia, é uma junção de tudo que eu fui colhendo ali dos meus clientes, dos meus candidatos, que no fim do dia são as mesmas pessoas, os clientes e os candidatos. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Não existe uma fórmula, claro, para ser o melhor candidato. Mas se você pudesse destacar alguns pontos que você observa, principalmente quando vocês vão buscar um perfil que alguma empresa está pedindo para vocês, o que você destacaria, assim? Bom, acho que eu destacaria, em termos de hard skill, olhar muito para idiomas. Então, acho que idioma é um ponto que ele é importante ainda hoje. E ele tem sido cada vez mais importante. Então, olhar para idioma, garantir que você tem um bom inglês, talvez um bom espanhol, dependendo da empresa, até um terceiro idioma. E ainda olhando para hard skill, olhar para algum tipo de programação ou tecnologia que faça sentido na sua área, que vai ajudar no teu dia a dia, independentemente de qual for. Então não existe uma programação específica, uma tecnologia específica, mas o que muda para a sua área? Sendo uma área de marketing, de vendas, de finanças, o que vai otimizar teu trabalho, fazer com que você ganhe eficiência? Acho que esse é um ponto super importante quando a gente pensa em hard skill. E quando eu penso em soft skill, acho que um pouco do que a gente trouxe
trouxe, né, de adaptabilidade, capacidade de change management, e eu acho que a habilidade disso não te afetar, de não ser dolorida as mudanças para você, né? Então, garantir que as mudanças sejam fluidas e que a gente consiga fazer o que precisa ser feito, seja para ganho de eficiência, performance ou enfim, o que for. Então, eu acho que é um principal resumo aqui. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante, justamente porque você trouxe que uma das habilidades importantes é ser adaptável. Mas eu queria que você explicasse um pouco, porque eu acho que existe uma confusão também em relação a ser adaptável e ser uma pessoa que não se especializa na sua área. Porque nem sempre ser adaptável realmente quer dizer que você tem que fazer tudo e conseguir abraçar o mundo. Como é que é visto, de fato, a parte de ser uma pessoa adaptável, mas ainda assim ser especialista na área que você está trabalhando? Como que funciona? Eu acho que tudo passa por não perder o timing e aceitar as mudanças que são propostas. Querendo ou não, a gente está num momento, não só de mercado, mas de vida em que as coisas acontecem muito rápido. Dado o que a gente tem de tecnologia, redes sociais, tudo avança muito rápido. Então, quando a gente fala de adaptação, é muito sobre não perder o timing. Às vezes, realmente, uma mudança, ela vai precisar acontecer e ela vai passar nem se for por cima de você. Essa é a verdade. Então, a gente conseguir estar junto com a mudança, fazendo ela acontecer, é o que a gente espera e precisa desses profissionais, né? Acho que de alguém que, de repente, chore um pouco menos o leite derramado, mas limpe logo esse leite, bola pra frente, vamos tocar e vamos pra cima. Eu acho que é isso que a gente espera dos profissionais, é um otimismo que às vezes falta em momentos em que o mercado não vai tão bem, né? Eu acho que às vezes quando a gente trabalha e acaba não trazendo tanto resultado do que quando o mercado tá bom, isso gera ali uma insatisfação para os profissionais, isso acaba gerando um clima que às vezes não é legal. E esse clima geralmente ele vem seguido por mudanças nas empresas, né? E como que a gente lida com essas mudanças? É isso que a gente busca desses profissionais. Então, como que você lidou com as últimas mudanças que a tua empresa, o teu líder propôs? Como que foi isso para você? Às vezes mudar de, sei lá, ter um time de 10 pessoas para ter um time de 2, 3 pessoas. Às vezes mudar de operar algum sistema de uma maneira para um sistema absolutamente diferente, que você não domina e vai ter que aprender do zero. Então, são nessas mudanças que a gente avalia a adaptabilidade. Quanto tempo essa pessoa levou para estar, de fato, rodando nessa nova mudança. Então, é esse timing que vai fazer a diferença. Então, a pergunta do milhão: como lidar com essas adversidades e essas mudanças do mercado? É a pergunta do milhão. É difícil responder. Eu acho que todo mundo sente, não tem como. A gente tá acostumado a viver uma rotina, independentemente de qual ela seja uma rotina de uma agenda muito maluca, pouco maluca, lidar com determinado sistema, determinada equipe, enfim. Então, eu acho que cada um tem a sua forma de lidar. Mas eu acho que olhar para autoconhecimento é o mais importante. Porque a minha forma de me adaptar ou de lidar com mudanças vai ser diferente da sua, vai ser diferente do candidato A, B ou C. Então, autoconhecimento de, poxa, como que eu lido com determinadas mudanças? Às vezes algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. E até olhar para, será que eu estou no lugar certo? Essa empresa propõe mudanças de uma determinada maneira. É a maneira que eu acho correto, porque isso também passa por autoconhecimento, né? Assim, a gente às vezes entender que faz sentido trocar de empresa ou de área. Então, olhar para autoconhecimento, eu acho que talvez seja a chave para conseguir se adaptar e não perder o timing. Legal. Acho que é uma mensagem legal para a gente finalizar aqui também nosso bate-papo, essa busca pelo autoconhecimento, entender exatamente quem é você e a empresa que você quer estar, o que você pode contribuir e o que não, acho bem importante. Então, só pra gente fechar de uma maneira mais legal, qual que é a dica ou uma frase final que você poderia deixar para quem tá nos assistindo? Ótimo. Bom, acho que uma frase final é:
olhem para autoconhecimento, independentemente da soft skill que está na moda nesse momento, ou que as empresas pedem. Eu acho que você precisa estar bem na empresa que você está. Se a empresa precisa ter um fit cultural para você, não existe empresa perfeita, todas as empresas vão ter problemas, mas é um casamento no fim do dia, né? Então, a gente precisa aceitar os pontos positivos e os pontos negativos. Então, acho que olhar para autoconhecimento, de fato, é a chave para qualquer adaptabilidade no próximo ano. É isso, Juliana. Muito obrigada por ter topado fazer parte aqui do nosso programa. E a gente fica por aqui. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e dê o seu joinha. E até a próxima.